já se perguntou se é possível ter qualidade de vida mesmo diante de uma doença grave? Bem-vindos ao episódio de hoje do podcast Superando os Desafios Afetivos, um programa que fala sobre saúde, psicologia, espiritualidade e qualidade de vida. Eu sou Iraci Campos e hoje nós temos a alegria, o prazer de ter um convidado muito querido conosco, que é o Dr. Marcos Santos. Ele é médico geriatra e diretor da Oncologia da Rede D'Or. E hoje nós vamos falar sobre medicina paliativa, como cuidar além da cura. Seja bem-vindo ao nosso episódio de hoje, Dr. Marcos. Oi, Iraci, obrigado mais uma vez a oportunidade de estar aqui para falar de uma coisa que é muito importante, tem tudo a ver com a gente. Fundamental, porque quando a gente fala de qualidade de vida diante de uma doença grave, é difícil, porque a pessoa, no primeiro momento que ela recebe um diagnóstico grave, ela sai do centro dela, ela se desequilibra, e eu acho que a sensação que ela tem é que, tipo assim, o mundo acabou para mim. Acabou para mim. Esses diagnósticos de doenças muito graves, né, câncer, uma doença neurológica muito impactante, uma cardiopatia muito impactante também, que traz limitação, são diagnósticos que mexem demais com a cabeça da pessoa, de todos os aspectos, né? Então, a tendência que a gente tem na primeira coisa é realmente pensar, e vou te falar, todo mundo, inclusive médico, né? O médico é pior ainda, porque conhece, então aí já vai mais à frente ainda. Mas a tendência que a gente tem é começar a pensar o que eu preciso fazer para deixar quem está conectado comigo direito, como é que eu vou organizar minha vida, tal. E aí você cria um caminho que às vezes piora a sua estadia, vamos dizer aqui, até a hora que você precisar fazer sua passagem, né? Depende de muita coisa, da doença propriamente dita, assim, mas muito relacionado àquilo que a pessoa coloca de metas para ela, relacionado até com aquela doença. Então, entender o que é aquela doença, acho que é uma coisa muito... E a gente, normalmente, quando recebe esses diagnósticos, a gente fica meio surdo, né? Porque a primeira coisa que vem, câncer, pronto. Dali para frente, a pessoa não escuta mais nada. Tipo assim, eu tô de despedida. Exatamente. Tchau. Tchau. Não é isso. Não. Né? E aí, a importância de voltar ao médico, porque aquela consulta é uma consulta que a gente sabe que o paciente escutou só aquela palavra, né, que é a sentença de morte, ganhou um X na testa. Pode falar um monte de coisa, mas só escuta aquela palavra. Que antes era proibido falar essa palavra. Nem se falava, né? A gente falava aquela doença, ou uma doença ruim e tal. Então, o estigma já vinha lá de trás, né? Claro que a gente tem outras coisas hoje, a medicina evoluiu muito, a gente vai falar um pouco de cuidado paliativo e tem tudo a ver com isso aqui, porque não é só o tratar a doença especificamente, é usar o melhor tratamento para o alvo correto para aquela doença e tudo que impacta o paciente em volta, que é o cuidado paliativo. Então, os médicos hoje eles já sabem que nesta primeira consulta de informação, ele precisa de uma consulta rápida de entendimento depois. Uma consulta que o paciente vai voltar para poder, depois que ele absorver aquela informação, ele poder receber como vai ser o cuidado disso. Como é que são as perspectivas, quais são os impactos, fazer um planejamento desse cuidado como todo, que, de novo, faz parte do cuidado paliativo também. A gente tem uma ideia muito errada que cuidado paliativo é para aquele paciente que está com uma doença, está próximo a morrer. Ele está tipo assim, ó... Vai desencarnar. Vai desencarnar já, ele está no finalzinho mesmo, pronto, acabou, não tem chance mais de nada. Exatamente. É um finalzinho, final limite. Exatamente. Né? 1 mês, 15 dias, pronto, acabou, foi. E não é assim, né? Muito complicado, né? Até quando a gente sugere, o ideal é que o paliativista ele seja parte das primeiras consultas também, para ele poder entender e explicar para a família os impactos sociais que vão acontecer por conta daquela doença. Porque é a melhor pessoa, está super preparada, conhece lei, conhece as estruturas necessárias, conhece os cuidados, principalmente com os sintomas e os sinais que podem aparecer, que não tem nada a ver com a doença oncológica, para poder acolher esse paciente. Então, a gente até sugere que seja logo no começo. Mas é difícil a gente sugerir isso ainda hoje, porque, de novo, o estigma se chamou paliativista, é porque eu já posso desamarrar minhas botas que eu vou começar a bater.
né? E não é isso, Iraci. Eles realmente são um núcleo de acolhimento do cuidado, do planejamento daquele paciente. O oncologista vai tomar conta do cuidado da doença, acertando o alvo, mas existe uma equipe multidisciplinar que vai fazer o cuidado desse paciente, que é a paliação. Evitar dor, evitar sintomas por conta das medicações, saber quando tem que entrar com um acompanhamento psicológico mais profundo, porque todo mundo precisa do atendimento psicológico. Então, ele vira um gerente desse paciente, ele vira um gerente do acolhimento para o bem-estar do paciente. Então, paliativista, ou paliativismo, é dar bem-estar para o paciente. Como no passado a gente via isso como dar bem-estar, era um conforto para a dor especificamente, então quando chamava paliativista, às vezes até por falha de entendimento, é quando o paciente já estava assim, realmente nas últimas para fazer a passagem, estava sofrendo demais. Tipo assim, dá uma morfina para não sentir mais nada, pronto, acabou, e isso era um paliativo, Exatamente. Né? Ou eu não consigo falar com a família, então põe um paliativista que ele vai explicar melhor para essa família o que tem que ser feito e o que vai acontecer. Porque aí o médico também ainda tem, né? Muito médico tem um pouco de medo de conversar com a família em relação à morte. É difícil, né? É difícil. É difícil. A morte é possível, Iraci, para todos nós. Você, eu, todos nós sabemos bastante disso. É o único lugar, caminho certo que a gente sabe que vai chegar. Isso é inevitável, vai acontecer. Tem alguns aí tentando burlar isso, mas eu acho que não tem jeito. Está na lei e a gente tem que seguir em frente. Mas conversar sobre o ato da morte, principalmente quando tem uma doença envolvida, é muito impactante para familiares, e os médicos realmente ainda não têm uma finesse, assim, todos não têm isso profundamente. Não tem a polidez de falar com sensibilidade, né? Não tem. É tipo assim, pá, bufi. E depende, se você depender da escola de medicina, se for uma escola de medicina muito americanizada, então o negócio é tipo, você tem 6 meses, você vai morrer assim, vai morrer assado, vai entrar em insuficiência respiratória e tal, porque é uma medicina defensiva por conta de processo. Se você for para uma medicina orientalizada, com uma cabeça mais budista, vamos dizer assim, oriental, aí você vai com uma medicina de acolhimento, que é onde entra o paliativismo muito bem. Porque eles entendem o ambiente em volta, a energia em volta daquele paciente. Como é que a família está organizada? Como é que está financeiramente esse paciente? Como é que estão os sintomas que impactam no dia a dia dele? Como é que ele está nas atividades da vida diária dele, normal? Ele consegue escovar o dente sozinho? Está enjoado para fazer isso? Enjoa? Não. Que nem grávida, quando enjoa de manhã. O que a gente pode fazer para diminuir isso? Ele está hábil para tomar banho sozinho? Ele consegue se trocar e deitar sozinho? Se ele tiver dor, qual é o acesso que ele tem para fazer a medicação? Tem cuidador? Então, esse cara, ele vai olhar para toda essa equipe, né? Porque não é só um médico, é uma equipe que faz isso. Ela vai olhar para tudo que está em volta desse paciente que pode ajudar. Então, introduzir um fisioterapeuta na hora correta, introduzir um psicólogo na hora correta, introduzir, sei lá, uma terapia ocupacional para trabalhar a cabeça e corpo do paciente. Introduzir atividade de convívio em comunidade, porque é importante um entender o problema do outro, porque os problemas, às vezes, trocados, a compreensão é melhor. Então, entra num sistema de acolhimento total do doente. A doença está aqui, mas o que está em volta... que é o sustento do coração, da alma, do bom humor, de tudo que ele precisa para ter uma qualidade onde eu acho que até, de uma certa forma, acaba interrompendo o crescimento daquela doença. Sim, retarda, né? A diferença, como a gente estava conversando aqui antes, é entre acelerar ou retardar. Né? Ou acelerar e controlar e ser um monitoramento, vira uma doença crônica, que a gente vê muito hoje em dia. Mas depende muito do indivíduo, da família e desse ambiente em volta do que está acontecendo. Então, se ele tem propósito da vida dele, e aí os propósitos vão ser dependentes do que ele pode fazer e dos tempos que ele pode entregar, porque também não coloca um propósito muito lá longe. Eu quero ter um outro filho e ver com ele com 20 anos. Pode ser possível, pode não ser possível. Né? Mas o que é factível? Né? Quais são as primeiras entregas? Eu consigo fazer um trabalho social? Eu consigo fazer uma viagem estruturada, boa, e aproveitar essa viagem? Eu consigo realizar alguns desejos que eu não fazia antes, como comer uma comida num lugar especial que algum dia eu quis ir comer e nunca fui. Então, essas pequenas coisas, eu posso aprender um trabalho manual novo, e fazer aquilo, eu posso voltar a pintar, a cantar, o que eu faço bem?
que eu parei de fazer e gostaria de fazer, porque meu trabalho... O que a pode vida me me dar deu. prazer, alegria de viver. Ocupar a cabeça com coisas produtivas. Né? Criar os propósitos produtivos para que você possa desconectar da sua doença. Sabe aquelas férias que você desliga o telefone? Que ninguém te liga? É quase isso. Né? Eu desligo a questão da doença e olho o que eu posso aproveitar em volta. Então, eu vou desfrutar uma praia, eu vou desfrutar um momento com uns amigos, gosto de jogar xadrez, eu vou lá trazer uns amigos de novo para poder jogar. Então, eu crio um ambiente de pequenas vitórias. É como se fosse assim, por exemplo, eu estou com essa doença, Sim. né? Eu não tenho ela porque ela não é minha, não tenho nada a ver com isso, ela não faz parte do meu corpo, ela está ali. Porém, a minha vida não é aquela doença. Então, eu vou tratar essa doença pontualmente com o meu médico, com a medicação, com aquilo que ele orientar. E, fora isso, é vida de progresso, é vida de bem-estar, é vida de trabalho. Eu só vou olhar para ela quando eu tenho que dar aquele tratamento a ela, não a mim. Sim. Senão a gente entra naquele negócio do poste fazendo xixi no cachorro, né? É a doença que está tomando conta de mim. Não, eu que tenho que saber que a doença está ali e eu posso gerenciar isso de alguma forma. Não posso deixar inverter, né? É o menor contra o maior. Então a gente precisa fazer essas organizações. Tratamento, o direcionamento, cuidado daquilo especificamente, ele vai acontecer. Mas o em volta, quando essa equipe entra, ela entra realmente para poder desviar a cabeça para que você possa ter harmonização com o seu corpo também. Porque você tem uma alteração ali, que é, sei lá, de uma parte de 1/100º do seu corpo, mas o restante todo está normal. Né? Então, assim, vamos focar no que está normal e vamos trabalhar isso aqui do jeito legal. Eu posso fazer exercício? Pode. Eu posso ir no cinema? Deve. Eu posso ir na praia? Pode. Tomando os devidos cuidados com as coisas que tem, acompanhamento, você pode fazer tudo que você tiver apto a fazer, com vontade de fazer. E se a cabeça estiver conectada nisso, você vai estar sempre passando esses desafios. Porque a cabeça também vai te ajudar a mobilizar os seus novos propósitos. Né? Então, isso é importantíssimo, né? Porque quando a gente fala, né, de viver bem, né, qualidade de vida, ter bem-estar, o seu bem-estar não é aquela doença que está ali instalada, aquele tumor que está ali. O tumor é só um tumor. Sim. É algo que mentaliza, aquilo está encapsulado Sim. ali. O resto todo, tá ok. Você tem que viver bem com ele. E o movimento que faz, geralmente, é o contrário. Eu estou com aquele tumor que está ali, ó, tamanho de uma laranja, de uma azeitona, seja o que for, né? Mas eu esqueço todo o resto. Eu esqueço de me olhar no espelho, eu esqueço de me cuidar, eu esqueço de me tratar, eu esqueço de estar de bem com a vida, tudo. E a minha vida, o meu corpo inteiro passa a ser só aquela azeitona que está ali. Exatamente. Quer dizer, então, quando eu tenho esse olhar, na verdade, eu estou ampliando a minha azeitona. Você está né? alimentando a azeitona. Estou alimentando para ela crescer bem, mas bastante, e contaminar todo o resto que está bom e no que não precisava, não é isso? Sim, exatamente, né? Até tem uma história engraçada, eu acho que eu até contei isso para você uma vez, né? Então, um paciente lá no meu consultório e o cara, não, eu tenho um tumor. Eu falei, você tem um tumor aonde? É isso aqui, era um lipoma, uma besteira que ele tinha na cabeça desde os 10 anos de idade, o paciente tinha 80. Meu Ele Deus! falou, mas eu tenho um tumor na cabeça. Eu falei, não, o senhor não tem um tumor na cabeça, isso aí a gente tira em 10 minutos. O senhor quer que eu tire para o senhor agora? Eu anestesiei, tirei e falei, pronto, o senhor está salvo, o seu tumor foi embora. Ele falou, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Eu falei, você vai viver. Não tem. O que estava te travando, estava te incomodando, eu tirei. Você não tem mais, entendeu? Tipo assim, eu estava bem sendo vítima. Sim, é isso, né? Então, se a gente faz isso com uma doença grave, é o que você falou, a gente vai estar aumentando a azeitona. Eu estou colocando adubo naquele lugar, estou alimentando aquela coisa. Então, depende muito da nossa atitude, né? Quando a gente tem um problema, se a gente alimenta o problema, ele vai crescer. Se eu acho as soluções, e as soluções às vezes são minimizar os impactos daquilo que pode estar fazendo mal, desde o tratamento ou da própria doença,
pô, a sua vida vai ser muito mais bem vivida, né? Porque os seus propósitos não serão mais comprar um carro novo ou trocar um apartamento, né? Seus propósitos vão ser degustar o que a vida pode dar para você que você não degustou nesse tempo todo. Desde o sorriso de uma criança, quando você ajuda alguém, ou no trabalho comunitário que você pode fazer, ou até ter o prazer de fazer alguma coisa que você teve vontade sempre e não fez. Eu queria comer uma comida especial que eu nunca comi no restaurante e tal. Vai lá. Se isso vai te trazer felicidade, pô, vá, né? E em alguns casos que são casos mais avançados, às vezes as pequenas coisas também fazem muita diferença, mas a gente precisa saber isso. Eu tenho um caso também, que isso já foi em vários locais, uma paciente que estava internada, ela era juntada com o marido há muito tempo, e o sonho dela era casar, e ela estava na terminal mesmo. A gente montou um casamento para ela dentro do hospital, chamou um capelão do INCA, tal, fizemos um casamento lá, tal, no hospital que eu trabalhava antes, que era o Quinta Dó. Fizemos o casamento, não sei o quê, comemorou, ela estava linda no dia do casamento, linda, nem parecia que ela estava doente. 2 dias depois ela descansou. Né? Porque eu acho que aquilo foi o ponto de plenitude máxima que ela precisava para aquele momento. A realização que ela sempre quis. Sim. E que trouxe a paz para ela. Na verdade, ela encontrou a paz naquele momento. E aí eu acho que ela descansou em paz, entendeu? Porque talvez ela estivesse presa em muita coisa. Então, às vezes, isso só a equipe que está em volta consegue enxergar. É verdade. Né? Foi uma iniciativa de uma enfermeira que pediu se a gente conseguia fazer isso. Aí tem um instituto que ajuda a fazer sonho também. Eu sei que mobilizamos em 24 horas, a gente tinha vestido, tapete vermelho, capelão, buffet, tudo. Conseguimos tudo de graça para poder fazer o negócio para a mulher. Olha que bacana. Né? E aí ela veio, entrou, o marido veio, o terno para o marido. Cara, foi tudo, assim, cara, assim, foi perfeito. Né? E aí você vê a felicidade dela naquele momento, e a gente já estava esperando que ela fosse fazer a passagem rápido e foi feliz. Entendeu? O marido, quando ela passou, falou assim, ela foi feliz. Entendeu? Então, assim, são essas coisas que a gente tem que olhar, que mesmo quando é muito crítico, ou quando não está na criticidade, que é a maior parte das vezes, como é que a gente gerencia isso? Né? Qual é a minha atitude em relação ao que eu posso fazer da doença? Se eu criar um bom ambiente, eu vou estar tirando a nutrição daquela coisa que me incomoda. E aí eu posso perpetuar bastante coisa na minha vida. Agora, é importante a participação, o apoio no núcleo familiar. Muito, né? Assim, o núcleo familiar é importantíssimo. Às vezes a família não é só o consanguíneo, né? A família são os amigos que estão próximos ajudando a cuidar, porque tem muita gente que infelizmente às vezes acaba vivendo sozinha, mas tem um ambiente familiar ali que toma conta. Então esse núcleo é importantíssimo. A crença, a espiritualidade, o cuidado com o eu também é importantíssimo também nesses casos, né? Que a pessoa ela também se sente acolhida porque está conectado com alguma coisa maior. E muitas dessas pessoas às vezes passam a vida inteira sem nem pensar em Deus, nem se preocupar com isso, mas entra numa profundidade de entendimento nisso e ganha um tempo importante de conexão com o Pai e vai mais feliz também, né? Essa família, ela também, quando a gente fala do núcleo familiar, elas conhecem quais são as coisas que ele gosta desde pequeno, aquele paciente gosta desde pequeno, quais são as estruturas que ele tem de afinidade, qual é o time, que, por incrível que pareça, isso faz uma diferença para o brasileiro, qual é o time de futebol que a gente estava. Ontem eu estava no CTI vendo um paciente lá, o paciente falou assim, sabe, doutor, que me fez melhorar, um caso gravíssimo que está lá. Falei, o que foi? Ele apontou para a parede, a camisa do Flamengo estava na parede lá. Eu falei, foi isso que me salvou. Eu falei, foi isso, tá tudo bem. Então, assim, essas coisas também ajudam a pessoa a ter, como a gente falou, o propósito. Né? Então, o propósito que a gente põe vinculado, é claro que estar em contato com Deus ajuda absurdamente, mas esses pequenos ganhos que a pessoa coloca de ela fazer o que ela tem prazer também ajuda muito, entendeu? Nossa, é fantástico. A gente poder fazer a pessoa ver que ela pode ser feliz, mesmo diante de um grande desafio, e ela estar feliz, porque aí a gente fala assim, a pessoa se realizou, estava feliz, pronto, partiu feliz. Ela não partiu feliz, ela já chegou feliz do outro lado, e olha para trás e fala, aquela encarnação, caraca, fui 10, porque eu me realizei, eu fui feliz, eu conquistei. Porque não termina ali, aquilo continua, né? O aprendizado é contínuo, né, Iraci?
Isso. O que a gente ganha aqui, a gente estende na continuidade. Né? Então, quando você sai já preparado, maravilhoso. Né? Você já vem com uma carga de positividade e ajuda muito, né? Agora, é possível, por exemplo, a pessoa estar com a determinada doença, não vou dizer no estado avançado, mas, enfim, está com a doença e devido a todo aquele apoio paliativo, que não é paliativo terminal, mas o paliativo da estrutura, aquilo regredir, aquilo tomar um outro rumo? Graci, a gente sabe que isso diminui bastante. Só de ter um acompanhamento e ter uma estruturação. Se a gente o ano passado, ou retrasado, se eu não me engano, foi final do ano retrasado, o ano passado, saiu um trabalho comparando pessoas com o mesmo tipo de câncer, mesma marcação imunológica. Esse grupo, ele estava só fazendo tratamento, né, normal, e o outro grupo tinha o que eles chamavam de monitoramento. O monitoramento era apoio de enfermagem, apoio do paliativista, apoio da equipe de fisioterapia, psicologia e tal. E tinha um acompanhamento desse melhor. A diferença de sobrevida, mesmo câncer, mesma coisa, igualzinho, faixa etária igual tal. Era de 6 meses, 5,6 meses a mais de sobrevida em relação àqueles que não tinham esse acompanhamento. Claro que tem coisas que são, você controla melhor efeito colateral, tal, não sei o quê, mas isso o médico aqui também faz. Tá? Mas o suporte ao redor, ele aumentou em 6 meses de vida. 6 meses de vida para uma paciente que sabe que é uma doença grave é muita coisa, né? Assim. É muita coisa para a gente que sabe que vai acontecer. E tem casos de gente que tem doença, trata e continua vivendo porque tem um núcleo de felicidade diferenciado e a gente às vezes não entende por quê. Não, esse cara já era para estar... Como é que ele está aqui ainda? Como é que ele está aqui? A gente eventualmente escuta no corredor alguns médicos falando isso. Não era mais. Esse caso é diferente. Temos que fazer alguma coisa para poder entender. Aí no final você vai ver o que difere não é o protocolo de tratamento que hoje ele é padronizado, ele é internacional, tem um monte de guideline que te gerencia para isso. Então, e o acesso está muito parecido também. O que diferencia às vezes é a atitude da pessoa e o entorno. E isso faz a pessoa estender tranquilamente a vida. Porque quando eu acho que ela se depara com uma situação dessa, ela não pode pensar, eu quero me curar para voltar a ter a vida que eu tinha, sabe? Eu era feliz, eu queria... Não. Ela precisa falar assim, né, para ela. O que eu tenho que mudar na minha vida daqui para frente? O que faz sentido? Sinalizou que tem que haver uma mudança. Agora, o que eu tenho que mudar para me realizar, para ter paz, para ter qualidade de vida? Porque se chegou aqui desse jeito, é porque, de alguma forma, sei lá, eu fiz xixi fora do pinico lá atrás. Né? Então, eu tenho que dar uma mudança. E quando eu acho que dou esse passo para essa mudança, eu passo a enxergar a beleza da vida nas pequenas coisas e sentir o prazer de estar fazendo, né? Doenças graves e experiências de quase morte, é muito parecido. A pessoa, quando ela entende que ela está num ambiente que ela podia não estar mais aqui, ou pode não estar mais aqui em breve, muitas pessoas, elas começam a entender o valor das pequenas coisas. E às vezes, por exemplo, a pessoa fez o diagnóstico numa situação mais complexa, fica internada, sei lá, 10 dias no hospital, com limitações para tomar banho, andar, tal, não sei o quê. Quando sai, ela dá valor ao andar, ao comer, ao escovar o dente sozinha, ao tomar banho sozinha e tal. Então muda a visão das pessoas. A gente ainda é muito direcionado com as coisas da materialidade e tal, não sei o quê. E vai automático, vai no automático. Né? Você não observa, não presta atenção. Às vezes, você para no trânsito, eu faço muito São Conrado, Zona Sul, Barra Zona Sul, eu paro no trânsito, quando eu olho para aquele mar lá, todo dia, depois que eu vim para cá e aprendi um monte de coisa que eu estava precisando, às vezes eu passava por ali e nem olhava aquela paisagem. Eu não consigo não passar ali e não olhar para aquele mar e falar, nossa, que mar lindo, que vista linda, como o sol está bonito hoje, olha como está diferente, olha com a cor, quantas cores tem. 90% das pessoas passam ali e não enxergam a beleza dessas coisas. Quem passa por esse tipo de coisa começa a ter este olhar, começa a entender, olha como o desenho
que alguém fez esse desenho diferenciado e eu não estava aproveitando isso. Exatamente. Agora eu quero aproveitar. Eu falo para o meu marido, se eu saio, tem o sol, o restinho de sol, que eu vejo entardecer, eu sou apaixonada. Se eu arrumo um lugar para olhar o entardecer, eu fico feliz. Eu faço isso toda vez, quase que todo dia. Estou saindo de carro e falo, gente, olha o entardecer. Aí acho que foi ontem mesmo que eu estava falando para ele. Eu falei, amor, olha que lindo o entardecer. Olha, quando eu partir, eu falei, toda vez que você olhar para o entardecer, lembre-se que eu estou feliz olhando para o entardecer. Porque eu quero olhar isso em qualquer parte da minha vida, aqui ou lá. É isso. É sentir esse essa prazer. Sensibilidade, sabe? É ter essa conexão direta com a natureza, com o mundo, com Deus, com o ambiente, com a energia toda que faz a gente se transformar. É maravilhoso. Ter esse olhar ajuda muito, facilita muito. Com certeza. Doutor Marcos, obrigada pela agradeço, sua presença. Uma alegria tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado. Então é isso. Qualidade de vida é saber apreciar as pequenas coisas, é saber ter prazer naquilo que se faz com simplicidade. É não ficar com o foco somente na conquista de ter as coisas, de acumular, mas deixa aquilo ir e pensa, o que me traz paz, o que me traz prazer de viver? Projetos. Tenha sempre projetos. Ninguém vive sem projeto. Quando você deixar de ter projeto, é porque você já morreu. Então, tenha projeto. Não morra viva. Continue viva com seus projetos. A vida é maravilhosa para ser vivida de verdade. Então, é isso. Compartilhe o nosso podcast, porque pode ajudar muita gente que pode estar precisando de ouvir essas coisas. E para que você tenha uma semana de muita alegria, muita paz, muitas realizações, um super beijo carinhoso. Muito obrigada.